Marisa Mizumoto é pintora, Marisa Mizumoto é mãe, artista, mulher. Acho que um pouco de tudo, assim, que veio acumulando ao longo dessa história, assim. A princípio, quando a gente pensa em ser artista plástico, né, a gente vê muito para os artistas já mais, né, conceituados, assim. Eu lembro de olhar muito para Van Gogh, para Lucian Freud, Geni Saville, mas hoje em dia eu sinto que eu vejo as minhas inspirações vêm de todos os lados, sabe? Elas vêm do cotidiano, elas vêm de uma série na TV, elas vêm de um filme, das crianças brincando, de uma embalagem de produto, assim. Eu sinto que eu pego inspirações, assim, em todos os lugares, sabe? O tempo inteiro eu tô pescando ali alguma coisa que eu posso transformar para pintura, assim. Aí aqui a gente coloca por cima. Aqui no meio, ó, a gente faz assim, ó, menorzinho ainda. Aqui eu prendo aqui? Prende. O meu processo criativo ele parte muito da fotografia. Então eu começo tirando a foto, manipulo no Photoshop e a partir do momento que eu encontro essa imagem, porque eu sinto que eu crio um universo ali, sabe? Às vezes eu pego fotos de um dia com fotos de outro dia, com fotos da internet e junto tudo ali numa cena, quase como se estivesse montando uma cena de um filme. Então, se eu sinto, por exemplo, que a roupa daquele personagem não está corroborando muito para aquela imagem, eu troco. Se o gesto também eu troco, eu vou mudando tudo. E aí eu parto para a pintura depois que essa cena está fechadinha. Da mesma forma que eu estou olhando para tudo o tempo inteiro, eu estou registrando muita coisa. Então, às vezes as crianças estão, sei lá, na piscina, num domingo, brincando. Aí eu falo, nossa, esse momento merece uma foto. E de repente, a hora que a primeira foto aparece, eu falo, não, acho que tem que virar pintura. Aí eu tiro um monte de fotos na sequência, assim, e monto tudo no Photoshop. E aí só quando tá amarradinho na foto, eu parto pra pintura. Eu acho que a gente, como artista, como ser criador, a gente tem uma responsabilidade muito grande com aquilo que a gente coloca aqui. Porque antes de você fazer uma coisa física, pictórica, uma pintura, ela não existia. Ela estava só na sua cabeça, ela estava só num lugar que só você tinha acesso. A partir do momento que você coloca aquilo para o mundo, todo mundo pode ver. Eu tenho uma responsabilidade de trazer coisas que eu considero que devem ser pensadas, ou não necessariamente que devem ser pensadas, mas que poderiam ser apreciadas por mais um tempo, sabe? Então, quando eu penso em trazer o cotidiano, de certa forma é uma coisa mais banal. Não tem um tema assim super contestante às vezes, mas eu sinto que existem cenas que eu gostaria que elas ficassem. Então, o que eu quero deixar, sabe? O que eu quero que elas fiquem aqui? Porque acho que é um pouco disso, né? A gente produz, o artista faz, quando a gente vai embora, as obras ficam. Então, o que eu quero deixar para cá?
quer dar oi, né? Ele quer dar oi. Olha a minha cambalhota. Welcome to my life. Cuidado para não cair da cama, tá? É. Aí às vezes eles falam assim, mamãe, você vai trabalhar? Eu falo, vou. Lá no ateliê? É. Aí às vezes quando eles me veem assim arrumando para sair, aí eles falam, mas você vai trabalhar onde? Aí eu, não é no ateliê? Eu falo, não, hoje não. E aí, cara, tá mais calmo? Ai, mãe! Tá mais calma? Tá mais calma? Então tá bom. Deixa eu ver um pouquinho. Deixa eu ver um pouquinho. A maternidade, ela veio pra mim... eu fiquei 5 anos parada, né? Eu engravidei do Leon em 2015 e desde 2015 eu fiquei sem produzir, praticamente produzir uma ou outra coisa. Eu já fazia retratos naquela época, eu já tinha um pouco essa noção de trazer um pouco dessa cena, dessa cenografia do personagem para a pintura, mas quando eu virei mãe, assim, eu pensei, nossa, não, eu tô há 5 anos assim, mãe, eu preciso voltar a produzir. Eu achei que eu ia deixar as crianças lá, que eu ia entrar no ateliê e que eu ia continuar fazendo o que eu fazia antes. E de repente eu comecei a perceber que não, que eu estava trazendo a maternidade para dentro da pintura. Então não foi uma escolha muito pensada, mas eu acho que de certa forma não deu muito para separar o que eu virei depois de ser mãe, assim. É engraçado que as pessoas sempre colocam um pouco assim, a artista mãe, né? Mas é muito difícil você não ser uma artista mãe quando você é mãe, porque é o que você vive, né? Então eu sinto que na minha pintura hoje o que eu reflito é essa maternidade, essa primeira infância, essa preocupação muito materna dentro da minha pintura, assim. E eu acho que eu também fiquei muito mais consciente do que eu quero deixar. Não era uma coisa que eu pensava tanto. Mas quando você pensa nos seus filhos, você pensa num futuro, você pensa no que você quer deixar para eles, eu achei que eu também tinha que ter uma responsabilidade com o que eu estava deixando com a minha pintura, né? Então acho que mudou nesse sentido, assim. Meu trabalho, eu considero ele bem nostálgico. Eu sinto que eu sou uma pessoa nostálgica, eu sou uma pessoa que gosta de lembrar de momentos, que gosta de pensar no passado. Eu acho que a nostalgia, ela tá dentro desse momento de... Quando você pensa no passado, às vezes até melhor do que como ele era, sabe? E quando eu faço as minhas telas, eu também penso um pouco nisso, assim. Eu gosto de pensar... São cenas montadas, embora elas sejam baseadas em fatos reais, elas têm aquela coisa de imaginar como que era, de pensar como que era, assim. E eu sinto que eu trago isso para a pintura também. Eu gosto de trazer elementos, sei lá, dos anos 80, 60, às vezes, sabe? Eu tenho isso para mim, assim, bem nostálgica. Isso aqui, na verdade, isso é da Renascença, assim. Eles usavam um bastão com um paninho na ponta. Aí eu coloquei um plush do Batman aqui. Num cabinho de rodo e eu usava esse aqui. Então eu colocava aqui, segurava com essa mão e apoiava. Só que às vezes eu tô com muitos pincéis de várias cores, aí eu seguro todos aqui nessa mão. Aí eu não consegui usar para segurar aqui. Aí eu vi um que era tipo esse varão, só que era com vários preguinhos. Aí eu falei, acho que eu consigo improvisar alguma coisa. Aí eu fiz esse sistema de correr aqui. Na pintura da minha avó,
Na verdade, ela foi uma pintura muito difícil para mim de pensar em fazê-la, porque ela estava numa situação assim de fragilidade, né? Minha avó tem Alzheimer, então ela ficou acamada muito rápido, assim, é como se você visse a pessoa se perdendo ali na sua frente, assim, em questão muito de 1, 2 anos, a pessoa já não era mais ela ali dentro. E a gente trouxe a minha avó para morar com a gente, e a relação que a gente tinha com a minha avó e as crianças foi uma coisa que eu achei muito bonita, assim, de retratar. De certa forma, naquela pintura é só a minha avó, mas aquele Pikachuzinho foi um Pikachu que a minha filha dava para ela segurar. Então, quando eu vi aquela cena dela segurando o Pikachu e aquela luz entrando na janela de baixo, assim, quase como se ela tivesse santificada de uma certa forma, eu senti que aquilo era um momento que eu tinha que registrar, né? Que eu tinha que guardar na memória, assim. E talvez falar de uma forma mais doce dessa passagem, sabe? Porque acho que é isso, assim, no final das contas, todo mundo se vai um dia, sabe? E como é que a gente faz essa passagem acontecer de uma forma boa, né? De uma forma bonita. Talvez o meu trabalho ele faça as pessoas focarem em alguns aspectos mais do coração, assim, sabe? Eu sinto que às vezes a gente tem um tempo que ele é muito corrido, que a gente tá o tempo inteiro fazendo tudo, deixando as coisas talvez que importem passar batidas, assim. E o que eu penso do meu trabalho é aquele momento que você para um pouco mais para observar, sabe? Se isso vai mudar o mundo, acho difícil, sabe? Mas talvez faça as pessoas pensarem um pouco mais no mundo delas, ao redor delas.